Olá, amigos do Na Área do Esporte, aqui estamos com alegria e disposição para atualizar as coisas do desporto na nossa aldeia. Agradecendo sempre a atenção de todos vocês. Final de semana eletrizante do esporte maringaense no âmbito do futebol, as estreias de Maringá Futebol Clube e do Aruco, e no vôlei feminino, a espetacular, a retumbante vitória das meninas maringaenses sobre o SESI Bauru. Começo pelas meninas do SESI, do Unilife Maringá, que venceu o SESI Bauru por 3-1 no Chico Neto, numa noite de intensas emoções. O público sempre fiel que vai ao Chico Neto para acompanhar as meninas do vôlei nessa Superliga foram para ver o jogo diante do favorito SESI Bauru, não é? O SESI Bauru foi para o jogo e na condição de favorito, por conta até de que ostentava a terceira colocação na classificação da Superliga, mas as meninas do Alderi Galdense não deram mole, venceram a partida por 3-1, contabilizaram 3 pontos importantíssimos, e olha, contra o SESI Bauru, o time de Maringá contabilizou 3 pontos, e com esses 3 pontos contabilizados, abriu uma distância da zona de perigo, que é a zona de descenso para a Série B, em relação ao São Caetano, de 6 pontos, igualou-se ao Brasília com 12 pontos na classificação, na 10ª colocação, o Brasília na 9ª, mas com a mesma pontuação, e há apenas 5 pontos do Barueri, que é o primeiro time da zona do playoff, das equipes que passam para a próxima fase. Veja o quão importante foi esta rodada para o time maringaense, para o Unilife Vôlei. Abriu distância da zona de descenso e aproximou-se da disputa por uma das 8 vagas, e é possível, por que não? A partir de agora, as meninas maringaenses estão autorizadas a sonharem, a lutarem por uma classificação entre os 8 primeiros colocados, porquanto a diferença é de 8 pontos em relação ao Barueri, e o time maringaense está experimentando uma ascensão técnica considerável. Constatou-se nesta partida, venceu o SESI Bauru por 3-1, contabiliza, portanto, a sua terceira vitória na competição e está no páreo por uma das vagas no playoff. Próximo jogo fora de casa, contra o Osasco, buscar pontinhos para seguir nessa caminhada, para seguir nesse combate, nessa luta por uma das vagas entre as equipes que vão se qualificar. Venceu o SESI Bauru, portanto, e não é pouca coisa, não é? O SESI tem a Dani Lins, só para citar uma das grandes estrelas do vôlei feminino nacional que o time do interior de São Paulo tem no seu elenco. Belíssima vitória, de parabéns às meninas, portanto, na Superliga Feminina de Vôlei. Em relação ao futebol, estrearam as duas equipes, né? Chegou o momento, expectativa, muita tensão. No sábado, o Maringá Futebol Clube venceu a equipe do Foz do Iguaçu por 1-0. Resultado magro, é bem verdade. Muitos acham até que o Maringá esteve aquém do que se esperava, mas é início de campeonato, é início de temporada, é a primeira partida oficial. Jogou em casa sem a presença da torcida, e o time maringaense, acostumado a grandes públicos por conta da grande campanha que fez na temporada passada, estranhou o estádio vazio, fez um primeiro tempo em que se mostrou muito superior ao time de Foz do Iguaçu, mas é aquilo que todo mundo diz, não tem bobo mais no campeonato, né? O Foz do Iguaçu sofreu pressão no primeiro tempo, mas na segunda etapa reagiu, corrigiu defeitos, alterou o sistema de marcação, encostou um pouco mais nos jogadores, não deu espaço para os principais jogadores, principalmente do setor de meio do campo do Maringá Futebol Clube, jogar, e com isso a partida teve uma segunda etapa equilibrada, mas o gol de pênalti do alemão no primeiro tempo, já nos primeiros minutos de partida, garantiu esta vitória, garantiu esses 3 pontos para o tricolor maringaense. O técnico Jorge Castilho, após a partida, se dizia satisfeito por conta do resultado, mas reconhecia que o seu time não produziu aquilo que deveria, aquilo que se esperava. Enfim, o importante é ganhar, o importante, principalmente em casa, não é? Contabilizar os 3 pontos em casa é imprescindível para quem pretende passar a próxima fase. Esse desafio em turno único, o campeonato na primeira fase, as 8 melhores equipes se classificam e as 2 piores vão ser rebaixadas para a Série B do Campeonato Paranaense, para a divisão do acesso em 2024. Portanto, estreia do Maringá com vitória de 1-0 sobre o Foz do Iguaçu no estádio regional Willie Davis. O time volta nesta terça-feira para o jogo em casa contra o Rio Branco e certamente a expectativa de que contabilize mais 3 pontos, porque se larga com 6 pontos no campeonato, se larga na primeira e segunda rodada contabilizando 2 vitórias,
a situação fica bastante tranquila para o time seguir dentro do seu objetivo. Em relação ao Aruco Maringá, o Aruco foi a capital do estado, enfrentar o Curitiba, o atual campeão Curitiba, campeão de 2022. A partida disputada no estádio sem público masculino, o Tribunal de Justiça Desportivo encontrou uma saída e permitiu a entrada de mulheres e de crianças com até 12 anos. Esperava-se que não tivesse um público grande, mas teve. Muita gente, muitas mulheres e muitas crianças foram ao Couto Pereira para acompanhar a largada do campeonato. O Curitiba venceu o Aruco Maringá por 1-0. O Aruco fez um primeiro tempo equilibradíssimo, aliás, o jogo todo bastante equilibrado, bateu de frente com o Curitiba. O time do Rafael Andrade demonstrou que não está para brincadeira neste campeonato, tem qualificação, perdeu, é bem verdade, mas perdeu jogando de igual para igual com o todo poderoso Curitiba. O Curitiba não está poupando os seus jogadores. Num primeiro momento chegou-se até a dizer que o Curitiba usaria um time alternativo. Nada disso, o Curitiba está usando o time principal que tem de melhor, botou esse time principal contra o Samurai Black e a vitória do time Coxa Branca por 1-0. Alguns diriam, foi bom resultado para o Maringá? Claro, perdeu mesmo que por 1-0 não foi bom. Deixou de contabilizar pelo menos um ponto, poderia voltar da capital com empate, mas na questão da avaliação de se ter uma ideia da proposta de jogo que o time maringaense vai ter, que o Aruco vai ter, deu para sentir, pode-se considerar o jogo como um bom resultado. Quer dizer, o Rafael Andrade tem em mãos um elenco com o qual pode brigar sim por classificação entre os 8 que passam para a próxima fase. Demonstrou uma defensiva muito consistente, um meio do campo que, pelo menos no aspecto da marcação, do destruir as pretensões ofensivas do adversário, tem eficiência. Não teve um ataque muito positivo por conta de que, afinal de contas, o Curitiba estava favorito e é o Curitiba. Portanto, não se pode dizer que o ataque preocupou muito o Curitiba, mas no aspecto, no âmbito do preservar o resultado, do impedir que o adversário jogue, isto o Aruco Maringá fez com muita competência. Volta ao Willie Davis na quarta-feira para jogar contra o Atlético. O estádio Willie Davis, que não teve torcida no sábado, agora sim já tem a presença do torcedor. E a expectativa de que tanto na terça quanto na quarta seja grande a presença de público no estádio regional Willie Davis para acompanhar as equipes maringaenses, as equipes que pela primeira vez, depois de muito tempo, Maringá, a cidade de Canção, tem 2 times na primeira divisão. Isso não acontecia desde 1990, quando havia o Grêmio de Esportes de Maringá, o Alvinegro, e o Maringá Atlético Clube, né? Esse Maringá Atlético Clube que depois acabou sendo extinto. E agora volta a cidade de Canção a ter 2 representantes. A preocupação natural é, num primeiro momento, ficar sem a ameaça da degola, sem a ameaça de queda para a segunda divisão e, num segundo momento, naturalmente, classificar-se entre os 8 que vão para a próxima fase, aí ao cruzamento, o 8º contra o primeiro, o 2º contra o 7º, e todos esperam, os maringaenses esperam naturalmente que as 2 agremiações lá estejam, porque isso acontecendo, passando da primeira fase, já se mantém na primeira divisão, tem calendário assegurado para 2024, com a possibilidade, com a perspectiva até de que um terceiro time esteja em 2024 representando o Maringá. Por que eu digo isso? Porque o Grêmio de Esportes Maringá está na segunda divisão, que deve começar agora em abril. A Federação Paranaense vai fazer o arbitral, vai organizar o campeonato que começa no mês de abril, com o Grêmio de Esportes de Maringá disputando uma vaga para a elite. E no caso de conseguir, essa possibilidade existe, Maringá então terá em 2024 3 agremiações a representá-la no âmbito do futebol profissional. É um momento interessante do esporte de Maringá, do futebol profissional, com 3 times profissionais, 2 na primeira divisão, 1 na segunda, e com o time de vôlei na elite da modalidade, na principal competição do país da modalidade, que é Unilife Maringá. Enfim, as coisas vão acontecendo, nós estaremos acompanhando. Aliás, em relação a este jogo do Unilife contra o SESI Bauru, aqui no nosso portal, não é, na matéria que cuida da partida, tem imagens para você acompanhar, acompanhar o desempenho do time maringaense nesta espetacular vitória sobre a equipe de Bauru por 3-1. Você pode acessar e ver a movimentação das meninas. Era isso, a gente fica por aqui agradecendo a atenção de todos e esperando contar com esta atenção na nossa
próxima postagem, quando estaremos cuidando de coisas do desporto de nossa aldeia, do futebol, também do vôlei e de outras modalidades também, é claro. Obrigado.